Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. É o tema de hoje, Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha e nós já iniciamos com o tema. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Agora, nós vamos hoje entender os vários sentidos dessa expressão, porque vocês vão encontrar na internet, no YouTube, essa expressão explicada em vários sentidos. Mas hoje eu vou fazer uma síntese, vai dar para entender muito bem do que se trata. Você que gosta sempre de ler e procurar fundamento desse assunto, você vai encontrar nos livros de história atualizado, você vai ver em vários livros e apostilas de cursinho de história bem atualizados e vai encontrar em aulas de cursinho no YouTube. Então, material de história, mas história bem atualizada. Então, nós vamos entender como essa expressão foi usada há pouco e como é usada por vários e vários grupos e vários estudiosos de todas as linhas. Nós vamos respeitar todas as linhas de pesquisa porque isso é muito comentado de várias formas. A expressão Nova Ordem Mundial foi mais utilizada no final do século passado e começo desse século. Olha o contexto, que interessante. É uma expressão de geopolítica e se refere à nova organização do mundo, como o mundo se organizou, depois da queda da União Soviética, que era o outro polo de poder diante dos Estados Unidos. Então, com a queda da União Soviética, então, o mundo apenas teve um polo de poder na sequência, que foi os Estados Unidos. Ou seja, a nova ordem mundial é a nova organização do mundo depois da época na qual a União Soviética dividiu o poder com os Estados Unidos. Então, tinham esses dois poderes, a União Soviética caiu, então continuou apenas os Estados Unidos como grande poder do mundo. Então eles pensavam, bom, vai ser uma hegemonia norte-americana, algo desse tipo. Aí você pode dizer assim, não, André, mas eu ouvi outras coisas sobre nova ordem mundial. Eu chego lá. Muitas pessoas imaginam como ficaria o mundo depois da Guerra Fria, que era uma expressão usada no passado para descrever as disputas existentes entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, Guerra Fria eram disputas entre ambas potências mundiais. E muitas previsões foram feitas, e todas elas com alguma razão de ser. Desde as previsões mais catastrofistas até as previsões mais otimistas. Mas vamos estudar esse meio de campo aqui, que é muito interessante. Alguns disseram que a nova ordem mundial seria dominada pelos Illuminati. Lembra, eu falei no último programa dos Illuminati, que é um grupo secreto, que seria uma sociedade secreta que dominaria o mundo. Então, alguns falam, não, a nova ordem mundial é, vamos dizer, o plano dos Illuminati. A ordem no caos, né? Primeiro promover o caos para depois trazer a ordem. Tem o seu fundamento, sim. Essa ideia dos Illuminati dominarem o mundo com seus planos do mal não é tão absurda quanto parece, porque você sabe muito bem, tem muitos e muitos grupos com interesses políticos e econômicos que querem dominar o planeta, e com várias tramas e com vários arranjos de bastidores, né? Eu fiz um programa sobre conspiração. Conspiração sempre houve no planeta, desde os tempos conhecidos. Afinal de contas, o mal dominou o mundo em vários momentos históricos. E isso basta pegar um livro de história para ver. Segunda Guerra Mundial, destruição enorme na Europa. Primeira Guerra Mundial. Então, teve momentos históricos muito complicados. E grupos políticos e econômicos do mal levaram a essas consequências.
Outros ainda acreditam que outros grupos do mal dominariam o mundo nessa época atual. Então, que a nova ordem mundial seria o domínio de grupos do mal, que agiriam mal com relação à população. O que faz também sentido, porque esses grupos estão presentes durante toda a história. E eles querem o poder e tudo mais, então faz muito sentido, tem muita lógica. Principalmente os catastrofistas que acreditam na total destruição do nosso planeta. Então, tem alguns que acham que o mundo vai ser destruído e tudo mais. Então, que vem aí uma nova ordem que vai promover o caos no mundo. Mas veja bem, aí não seria de fato uma nova ordem mundial. Aí seria mais do mesmo. Aí seria a continuidade da situação tal como ela está. Mas uma continuidade dos grupos do mal dominando o mundo. Então, grupos gananciosos, grupos que promovem até a injustiça social, a pobreza no mundo. Então, seria a continuidade disso. Então, não teria nada de novo, né? Poderia ter um rótulo novo, mas nada de novo no conteúdo. Vibe Mundial 95,7